Fui tratada como empregada no noivado da minha própria irmã, e acabei revelando um segredo que virou o jogo. O salão do hotel estava no auge da preparação quando eu cheguei, carregando minha bolsa de lado e tentando controlar o nervosismo que insistia em subir pelo peito. O noivado da minha irmã Andressa seria naquela noite, e toda a família estava empolgada com a festa. Todos menos eu, que parecia existir apenas à margem das celebrações familiares desde que me tornei independente demais, segundo a opinião da maioria. Acontece que ninguém ali sabia exatamente quem eu era hoje. Ninguém além de mim tinha acompanhado o que eu construí, nem tinha ideia do quanto eu tinha lutado em silêncio. Para eles, eu era apenas Lindara, a filha que trabalha demais, aquela que vive ocupada, que não aparece em nada, que prefere se esconder no mundo profissional. Era isso que diziam, sempre pelas costas, claro. Quando atravessei as portas altas do salão, notei imediatamente a movimentação intensa da equipe. Bandejas, flores, toalhas de mesa, cabos de iluminação, caixas de som, tudo indo e vindo como peças de um grande tabuleiro. O hotel era sofisticado, imponente, iluminado com luz quente que deixava o ambiente acolhedor, e estava exatamente do jeito que eu mesma tinha planejado, mas ninguém ali sabia disso. "Você chegou cedo, filha", disse minha mãe, Joyce, ajeitando o cabelo num gesto nervoso. "Ajudar é sempre bom, as pessoas do hotel estão sobrecarregadas." Pessoas do hotel. Eu quase sorri. "Claro, mãe", respondi. "Posso ajudar, sim." Meu pai Anderson nem levantou os olhos do celular. "Depois vê se arruma sua roupa também, Lindara. Você sabe que hoje é importante para sua irmã?" Assenti. Não adiantava discutir. Andressa, minha irmã, estava radiante. Usava um vestido azul claro e parecia realmente feliz por estar prestes a oficializar o compromisso com Lindoberto, o noivo que toda a família considerava um ótimo partido. Eu gostava dela, apesar da distância recente entre nós. Não era culpa dela. Era apenas o efeito colateral de uma vida inteira sendo comparadas de maneiras injustas. Ela me viu e abriu um sorriso sincero. "Mana, que bom que você veio cedo", disse, abraçando-me. "Ah, vê se ajuda ali com as cadeiras. Acho que o pessoal da equipe está precisando." Foi quando tudo começou. A equipe estava sim, mas não era qualquer equipe. E definitivamente não era a equipe deles. Era a minha equipe. Solano, o gerente-geral e meu braço direito, me viu de longe. Ele estava prestes a vir até mim, mas eu fiz um sinal discreto para que continuasse trabalhando normalmente. Ele entendeu na hora. Ninguém devia saber ainda. Léo e Gustavo, os chefes responsáveis pela noite, também cruzaram o salão com olhares rápidos na minha direção, confirmando que tinham me visto, mas sem interromper o fluxo do trabalho. Tudo seguiria perfeito. Pelo menos era isso que esperava. Sheila, a mãe do noivo, apareceu alguns minutos depois. Ela tinha uma postura impecável e uma expressão que sempre misturava a superioridade com um desdém calculado. Nunca foi muito fã da forma como ela tratava a Andressa, sempre com aconselhamentos carregados de críticas veladas. Mas aquela noite ainda guardava algo pior. Assim que me viu segurando algumas cadeiras dobráveis, ela se aproximou como quem encontra uma poeira no vestido caro. "Moça", disse ela, estalando os dedos para mim, "por favor, coloque essas cadeiras no canto. Vamos precisar só das brancas acolchoadas. Essas simples não combinam com a decoração." Eu congelei. Ela achava... Eu era uma funcionária. Antes que eu pudesse responder, Liuide, o irmão do noivo, sempre pronto para diminuir qualquer um ao alcance da língua, acrescentou: "Isso, linda, anda logo com isso aí. Você vai atrasar tudo." Linda. Como se eu fosse um objeto descartável. Minha mãe arregalou os olhos, mas não disse nada.
Meu pai continuou no celular. Andressa não a ouviu. E eu? Eu mantive a compostura. Peguei as cadeiras e coloquei no canto, sem reagir. Eu sabia que aquela noite ainda ia me exigir muito mais. Só que Sheila não parou aí. Quando virei para pegar outra caixa de vasos, ela voltou a estalar os dedos. Moça, você pode trazer água? Uma jarra com gelo? Estou morrendo de sede e não tem ninguém desse hotel por perto. Ninguém do hotel. O salão estava cheio de funcionários, mas ela queria que eu servisse. Antes que eu pudesse decidir se atendia ou não, Andressa voltou animada. Lindara, será que você pode ver se a mesa de doces já está chegando? Eu não sei onde a equipe deixou o pedido. Sheila sorriu, venenosa. Ah, querida, ela é da equipe, pode pedir tudo o que precisar. Andressa arregalou os olhos. Não, mãe Sheila, essa é minha irmã. Mas Sheila nem deixou ela terminar. Irmã, disse ela com uma risada abafada. Querida, você se engana. Funcionária com marido e filhos no interior não vira empresária de sucesso assim do nada. Vamos ser realistas, né? Eu senti o choque gelado no peito. Primeiro pela grosseria. Segundo, por ela falar com tanta convicção sobre uma vida que não era minha, mas que ela achava que sabia tudo. Liuíde riu junto. Isso aí, dá pra ver pelo jeito dela. Claramente alguém daqui. Nem roupa de convidada ela trouxe. Olhei para eles, para os meus pais, calados, para Andressa, confusa e sem reação, e principalmente olhei para minha paciência, que estava no limite. Mas eu não disse nada. Ainda não. No topo da escada, Solano, Léo e Gustavo observavam discretamente a cena, tensos, quase interferindo. Mas eu levantei um dedo imperceptível e eles se afastaram, porque aquela noite ainda tinha muito chão. E a revelação não viria ali, não daquele jeito. Eu só não sabia que Sheila estava prestes a ultrapassar um limite que ninguém atravessava impunemente na minha frente. E ali, bem no coração daquele salão caro e cheio de ego, foi onde tudo começou a desmoronar. Para eles. E a se levantar. Para mim. Totalmente inédita, intensa e sem repetir nada das narrativas anteriores. Se havia um momento perfeito para as coisas piorarem, ele chegou exatamente quando Sheila decidiu que ainda não tinha me humilhado o suficiente. Enquanto eu caminhava pelo salão, tentando ajudar a Andressa sem entregar minha verdadeira identidade, Sheila veio atrás de mim como uma sombra arrogante. Moça! Chamou ela, alto o bastante para que vários convidados olhassem. Você não está ouvindo? Eu pedi água, com gelo, o básico. Ou isso é muito complicado para você? Algumas pessoas viraram o rosto na minha direção. Algumas com pena, outras com desprezo. E um pequeno grupo com aquela expressão típica de quem adora ver alguém sendo colocado no lugar. Eu respirei fundo, mantive a postura. A equipe já vai trazer. Respondi calmamente. Sheila bufou. A equipe, repetiu com deboche. É tão difícil encontrar funcionários competentes hoje em dia? Luíde, atrás dela, murmurou. Também pelo salário que devem ganhar aqui? Mal sabiam eles. Lindara, Andressa chamou, se aproximando com um sorriso tímido. Me ajuda com o painel de fotos? Ele tá torto. Sheila revirou os olhos. Vai lá arrumar o painel, então. Depois você volta com a água. Por favor, mantenha um mínimo de eficiência. Eu parei. Houve um instante, minúsculo, silencioso, quase imperceptível, em que senti um estalo dentro de mim. Não era raiva impulsiva, era aquela lucidez que aparece quando a gente percebe que ninguém mais vai nos salvar, que o limite chegou, que algumas coisas simplesmente não podem ser deixadas para lá. Andressa percebeu meu desconforto. Mãe Sheila, ela não é... Não é o quê, Andressa? Interrompeu Sheila. Não é funcionária? Ah, querida, por favor, olhe para ela. Tá óbvio. Eu olhei ao redor.
Os funcionários da minha equipe me observavam com tensão no olhar, sem poder intervir. Eles conheciam a regra, segui meu comando, e naquele momento meu comando era silêncio. Eu sabia que precisava esperar, porque se eu falasse naquela hora, o impacto seria pequeno, e aquela história merecia um impacto grande, definitivo. Eu posso ajudar com o painel, sim, respondi. Andressa assentiu aliviada e caminhou comigo até a estrutura de LED. O painel realmente estava um pouco inclinado, mas nada que justificasse tanta agonia. Assim que paramos, Andressa segurou meu braço. Me desculpa, disse ela baixo. Eu não deixei ela falar aquilo, eu só fiquei travada. Eu toquei a mão dela. Eu sei, não tô brava com você. Ela respirou fundo. É que a mãe do Lindoberto é muito forte e eu fico com medo de magoar alguém. Eu senti um aperto no peito. Andressa tinha um coração imenso, mas também uma insegurança que a tornava vulnerável ao tipo certo ou errado de gente. Você não precisa agradar ninguém que pisa em você, falei suavemente. Ela desviou o olhar. Eu sei, mas isso é tão difícil para mim. Terminei de ajeitar o painel e sorri. Hoje você não precisa fazer nada. Por quê? Ela perguntou. Porque hoje, quem vai resolver sou eu. Ela não entendeu naquele momento. E tudo bem. Assim que terminei o painel, Solano surgiu ao meu lado com um tablet na mão. Senhora, ele começou, mas corrigiu-se rapidamente. Lindara, preciso te mostrar algo. Abri o tablet. Era a lista de convidados confirmados para o coquetel de boas-vindas. Tinha um problema. A família do noivo havia mudado de mesa sem avisar ninguém, trocando tudo de lugar e exigindo disposições completamente fora da organização. Eles exigiram troca da mesa premium para a mesa central. Disseram que convidados importantes não podem ficar longe do palco. Eu contive a vontade de rir. Mesa premium? Mesa central? Eu mesma tinha colocado a família de Andressa perto do palco e a de Lindoberto numa área lateral, exatamente para equilibrar a dinâmica e evitar o ego inflamado de Sheila. E você mexeu? Perguntei. Não, claro que não. Eu disse que precisava de autorização. Perfeito, respondi. Vamos manter assim. Solano sorriu, discreto. Tinha entendido a mensagem. Mais uma coisa, ele disse. Luigi foi até a cozinha e começou a dar ordens ao Léo. Pediu para mudar parte do cardápio. Eu cerrei os dentes. Mudar o cardápio? Por quê? Disse que não gostava de bolos com frutas brasileiras e que tudo deveria ser mais internacional. Tentou até abrir as geladeiras. Era isso, era aí que estava o limite. Ninguém mexia na minha equipe. Ninguém mandava na cozinha do meu hotel. Ninguém humilhava os meus profissionais. Principalmente, ninguém fazia isso achando que eu era uma empregada qualquer. Solano, pode reunir a equipe? Perguntei. Agora? Ele sorriu entendendo. Agora. Ele foi, e eu caminhei até o centro do salão. Foi quando Sheila soltou a frase que quebrou o último pedaço de paciência dentro de mim. Onde está aquela menina, a empregadinha? Eu pedi água e até agora nada. Vou falar com o gerente, isso aqui é um absurdo. E você aí, venha cá, você me ouviu. Está me ignorando agora? Eu parei, devagar. Olhei para ela como quem olha para uma tempestade que já não assusta mais. Sheila, disse, pela primeira vez chamando-a pelo nome. Você não é minha funcionária. Ela riu. Ah, mas é claro que é. Ou vai dizer que é convidada? Ah, por favor, não me faça perder tempo. Meu pai, Anderson, finalmente ergueu os olhos. Minha mãe, Joyce, ficou imóvel. Andressa levou a mão à boca. Sheila, Andressa tentou interromper. Ela é minha irmã. E daí? Retrucou Sheila. Isso não muda nada. Ela claramente trabalha aqui. Foi nesse momento que eu notei todos os funcionários parados, espalhados pelo salão, aguardando meu gesto. Solano estava firme, Léo e Gustavo tensos, a equipe inteira olhando para mim. Eu suspirei, ajeitei o cabelo e disse: Sheila, eu vou esclarecer isso agora. Ela cruzou os braços. Ótimo, finalmente alguém vai admitir incompetência. Eu dei um passo à frente.
E aí, eu disse: eu não sou funcionária do hotel. Eu sou a dona dele. O silêncio que caiu no salão não foi um silêncio comum. Foi daquele tipo que corta o ar, que enrijece músculos, que faz até as luzes parecerem mais fortes. Sheila congelou com a boca ligeiramente aberta, como quem tenta formar palavras, mas não encontra nenhuma que faça sentido. Luigi piscou várias vezes, incapaz de processar. Roniel, o pai do noivo, ajeitou o paletó como se tentasse recompor uma dignidade que havia escorrido pelos sapatos. E Andressa, minha irmã, levou ambas as mãos ao rosto, chocada. Não era medo, não era vergonha, era um orgulho silencioso e repentino que eu via nascer nos olhos dela, algo que ela nunca tinha realmente sentido por mim, porque nunca teve a chance de saber de verdade quem eu era. O salão inteiro se virou para nós, funcionários e convidados, todos testemunhas. Senti o peso daquela revelação se espalhar como um clarão súbito. Sheila tentou rir, tentou transformar o momento em uma piada. Querida, por favor, isso só pode ser um mal-entendido. Você, a dona? Eu a encarei firme, dando espaço para que ela colocasse tudo para fora. O medo, a arrogância, a tentativa de recuperar o controle. Sheila, disse num tom tranquilo, firme e equilibrado. O hotel é meu. A empresa que organiza este evento é minha. A equipe que você humilhou são meus profissionais. E a cozinha que seu filho invadiu sem permissão pertence a mim. Ela empalideceu, não apenas pelo choque, mas porque naquele instante ela percebeu exatamente quem tinha insultado e diante de quem tinha se comportado da pior maneira possível. Luigi engasgou numa frase que nem chegou a completar. Mas você... como? Eu o interrompi com um único olhar. Não era o momento para explicações detalhadas. Ainda não. O que eu precisava era que todos entendessem uma coisa simples. Ali, naquele salão, eu não era uma figura invisível. Eu não era a filha esquecida. Eu não era a irmã distante. Eu não era a empregada. Eu era a mulher que sustentava tudo aquilo. Solano deu um passo à frente, mantendo postura de gerente, mas com respeito claro na expressão. Dona Lindara, disse ele, usando o título que nunca usávamos em público, a equipe aguarda suas instruções. Sheila agarrou os olhos ao ouvir Dona. Era como um carimbo carimbando a verdade na frente dela. Eu virei-me para Solano. Obrigada. Peça para a equipe aguardar alguns minutos. Vou resolver primeiro isso. Ele assentiu e recuou. Voltei meu olhar para Sheila. Antes de continuarmos a festa, eu preciso deixar claro que não vou permitir que ninguém desrespeite meus funcionários, nem que tente tratar outras pessoas como inferiores. Sheila abriu a boca, mas eu ergui a mão e ela fechou de novo. Você me humilhou na frente de convidados. Me chamou de entregada com um desprezo que não se usa nem com um desconhecido. E ainda tentou mandar no meu próprio evento, como se você fosse dona do espaço. Ela gaguejou. Eu não sabia. Eu achei que... O problema não é o que você achou, respondi. O problema é como você trata quem você acha que está abaixo de você. Um coletivo se espalhou pelo salão. Se Sheila tivesse tido um pouco de humildade, talvez tivesse pedido desculpas ali mesmo. Mas não. A arrogância é uma coisa que adora morrer lutando. Mas você se comportou como uma delas, retrucou, tentando se justificar. Você mexeu em cadeira, arrumou painel, pegou caixa. Eu a interrompi com calma. Isso se chama ajudar. Mas isso se chama educação. Mas, e isso, apontei para o comportamento dela, se chama soberba. Ela ficou vermelha. Roniel pigarreou, claramente constrangido. Sheila, começou ele, acho que melhor você... Mas ela o ignorou. Quer dizer que você nos deixou passar vergonha de propósito? Eu respirei devagar. Esse era o tipo de gente que invertia tudo para não assumir nada. Não,
Eu deixei você ser você mesma. O que aconteceu aqui foi obra exclusivamente sua. Então completei. Agora todos sabem. Sheila estava pálida, agarrando a bolsa como se fosse um escudo. Andressa deu um passo tímido à frente, ainda processando tudo. Mana, por que você nunca disse nada? Eu respirei fundo. Porque eu nunca fui ouvida, respondi, e porque eu queria construir tudo sem depender dos rótulos da nossa família. Meu pai, Anderson, finalmente pareceu acordar para a situação. Pera, como assim, empresa, dona? Perguntou confuso. Desde quando você tem tudo isso? Eu encarei. Havia anos de silêncio acumulado ali. Desde que eu parei de tentar ser a filha perfeita para vocês, respondi. Desde que eu percebi que ninguém estava realmente prestando atenção no que eu fazia. Então, eu fui fazer. Minha mãe, Joyce, segurou o peito, emocionada. Minha menina, murmurou. Por que não contou pra gente? Porque quando eu tentava, vocês mudavam de assunto, respondi, sem agressividade. Ou achavam exagero, ou diziam que eu devia arrumar um trabalho de verdade. Então eu aprendi a fazer tudo em silêncio. O salão inteiro estava em choque absoluto. O tipo de choque que rasga certezas, que expõe vulnerabilidades, que desmonta máscaras. Sheila deu 2 passos para trás. Eu não queria, meu Deus, eu não sabia. Pela primeira vez naquela noite, ela parecia pequena. Mas não era hora de humilhar ninguém, isso eu não faria. Era hora de ensinar. Sheila, disse mais suavemente, eu não quero vingança. Eu não quero cena. Eu só quero respeito. Você não precisa gostar de mim, mas precisa entender que ninguém aqui é seu inferior. Ela olhou para o chão. Eu sinto muito, murmurou, quase inaudível. Eu não respondi. Não ainda. Andressa segurou minha mão com lágrimas nos olhos. Eu te admiro tanto, disse ela. Me desculpa por nunca ter percebido tudo isso. Me desculpa mesmo, mana. Eu a abracei, forte. Era a primeira vez em muitos anos que eu sentia minha irmã de verdade perto de mim. Você não precisa se desculpar, disse. Agora você sabe, e a partir daqui, tudo muda. Ela assentiu, ainda emocionada. Lindoberto, o noivo, aproximou-se, tropeçando nas próprias palavras. Eu não fazia ideia. Lindara, me desculpe por ter deixado minha mãe te tratar daquele jeito. Eu devia ter defendido você. Você devia mesmo, respondi, sem dureza. Mas agradeço por reconhecer. Ele abaixou a cabeça. Solano deu um discreto passo à frente. Dona Lindara, a equipe aguarda suas instruções para seguirmos com o evento. Respirei fundo. Era hora de retomar o controle, não do evento. E para começar este novo momento, quero chamar Marlise e Bruno ao centro do salão. Eles se aproximaram, emocionados. Eu olhei para os músicos e fiz um sinal. A primeira música lenta começou. Esta dança, anunciei, não é a dança de 2 famílias tentando impressionar uma a outra. Não é a dança da vaidade, é a dança de 2 pessoas que se amam, que querem construir algo verdadeiro. Marlise sorriu. Bruno enxugou uma lágrima. E os 2 começaram a dançar. A cena era tão bonita que parecia cinematográfica. Eles se olhavam com uma ternura que ultrapassava qualquer ferida causada naquela noite. E enquanto isso acontecia, algo inesperado e necessário ocorreu nos fundos do salão. Natália levantou-se com passos hesitantes e veio na minha direção. Eu me mantive firme. Ela parou na minha frente. Os olhos dela estavam vermelhos, mas não do tipo de choro que nasce do arrependimento profundo. Era o choro de alguém que finalmente percebeu que perdeu, não o status, mas a ilusão de status. Ela começou. Eu não sei o que dizer. Tente a verdade, respondi. Ela engoliu seco. Eu queria proteger meu filho. Eu achei que... Sua voz falhou. Eu achei que controlar tudo faria ele feliz. Eu a encarei por alguns segundos. Natália, sua intenção não muda os seus atos. Você feriu sua futura nora, humilhou pessoas, tentou controlar um evento que não era seu e tratou todos como inferiores. Ela fechou os olhos como se fosse difícil ouvir aquilo. Eu sei, murmurou.
E eu sinto muito. Não era perfeito, não era profundo, mas era um começo. Eu respondi: crescer dói, mas se você quiser ser parte da vida deles, precisa aprender a respeitar as pessoas, não pelo que elas parecem ter, mas pelo que elas são. Ela assentiu, derrotada. Eu vou tentar, disse. Ótimo, respondi, porque eles merecem. Quando a dança terminou, o salão inteiro aplaudiu Marlise e Bruno de pé. Eles se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu observei de longe, permitindo que os dois fossem o centro da noite, como deveria ter sido desde o começo. Renato, ainda envergonhado, se aproximou lentamente. Regina, desculpa por tudo que eu falei. Eu pensei que você fosse, sei lá, só alguém aleatória. Eu olhei com calma para ele. E ainda que eu fosse alguém aleatória, você não tinha o direito de me tratar com desdém. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, não tenho desculpa. Aprenda com isso, disse, e trate qualquer pessoa com respeito daqui para frente. Ele assentiu, quase infantil. A noite continuou como uma festa de verdade. A equipe trouxe sobremesas lindas, o buffet foi reforçado, as pessoas riram, a pista encheu, as famílias se misturaram com mais naturalidade e ali naquela festa renascida eu senti algo que há muito tempo eu não sentia. Paz. Mas ainda faltava a última parte, o fechamento definitivo, as reflexões finais, a cicatrização completa, e isso viria a seguir. Mas da história. Vamos ajustar tudo, respondi. Esta festa vai terminar do jeito certo. E quando virei para a equipe, o salão inteiro entendeu que o jogo tinha virado completamente e ainda estava longe de acabar. O salão ainda pulsava com a revelação que eu tinha acabado de fazer. As pessoas estavam divididas entre olhares surpresos, cochichos abafados e uma espécie de respeito silencioso que eu nunca tinha visto direcionado a mim antes. Era nítido, a atmosfera havia mudado. A energia do ambiente já não girava mais em torno de Sheila, nem da família do noivo. Agora, tudo orbitava a verdade, e essa verdade tinha vindo de mim. Mas a noite estava longe de acabar. Eu sabia que depois de um impacto tão grande, seria preciso conduzir tudo com calma. Não podia deixar que o evento se transformasse em confusão ou rivalidade. A festa era da minha irmã, e eu jamais deixaria que isso fosse ofuscado pelo comportamento inadequado de alguém, mesmo que esse alguém fosse a futura sogra dela. Solano aproximou-se discretamente, trazendo o tablet com o cronograma. Dona Lindara, ele disse, num tom respeitoso, mas cuidadoso, sabendo que o título ainda causava impacto nos que ouviam. Temos um problema com as mesas. A família do noivo está exigindo novamente a troca das posições. Eu respirei fundo. Eles pediram diretamente à equipe? Perguntei. Sim, respondeu Solano, e foram insistentes. O Sr. Roniel chegou a dizer que não era aceitável ficar longe do palco principal. Eu ri internamente. Era inacreditável como algumas pessoas achavam que status vinha do lugar onde se sentavam. Solano, respondi com calma, mantenha o plano original. As mesas não serão trocadas. E se alguém reclamar, encaminha para mim. Ele deu um leve sorriso, satisfeito. Com prazer. Quando Solano se afastou, percebi que Sheila estava num canto, tentando recompor a dignidade perdida. Roniel falava com ela baixo, quase como se estivesse tentando evitar que ela cometesse mais algum desastre. Luigi passava nervosamente o cabelo, claramente constrangido. A humilhação deles era evidente, mas não me dava prazer. Eu não queria destruir ninguém, apenas colocar limites. Andressa ainda parecia um pouco em choque, mas vinha se recuperando ao meu lado, respirando mais fundo, ganhando confiança. Lindara, disse ela com a voz baixa, isso tudo que você construiu, sozinha, sem contar para ninguém, eu não sei como você conseguiu. Eu olhei para ela. Quando ninguém acredita na gente, Andressa, a gente aprende a acreditar sozinha. É difícil, mas não é impossível.
Ela assentiu, segurando minha mão com força. Eu quero fazer parte da sua vida de verdade agora. Não quero mais ficar no escuro. Eu quero saber quem você é. Eu sorri. Então vem comigo. A partir de hoje, nada mais fica escondido. Ela sorriu de volta e eu senti pela primeira vez em muitos anos que a ponte entre nós estava sendo reconstruída. Foi quando escutamos um barulho alto vindo da entrada do salão. Olhei na direção. Léo, o chefe responsável pelos pratos principais, vinha andando rápido. E ele não se aproximava apenas de mim, ele se aproximava direto, como alguém que precisava resolver algo urgente. Dona Lindara, disse ele, chegando ofegante, temos um problema sério na cozinha. Tudo ao redor parecia ficar mais silencioso. O que aconteceu? Perguntei, alerta. O irmão do noivo entrou lá novamente e começou a dar ordens nos auxiliares. Abriu geladeira, tocou em travessas, reclamou do cheiro das especiarias, disse que comida brasileira não é de nível internacional. E ainda, ele hesitou. Ainda o quê? Perguntei. Léo engoliu seco. Ele derrubou uma das bandejas de saída e culpou um dos nossos funcionários. E aí senti o meu sangue gelar. Quem ele culpou? Perguntei. O Yuri, ele é novo aqui. Ficou desesperado achando que ia levar bronca, mas a bandeja caiu direto da mão do Luigi. Eu respirei fundo, tentando controlar. Era isso, era exatamente isso que eu não admitia. Humilhar a mim, eu aguentava, mas humilhar os meus funcionários, nunca. Traga Yuri até mim, disse, e mande Solano vir também. Léo assentiu e saiu imediatamente. Andressa me olhou, esperando minha reação. Você vai brigar com ele? Perguntou. Não, respondi. Vou ensinar. Quando Léo voltou trazendo Yuri, percebi que o garoto estava literalmente tremendo, as mãos inquietas, a cabeça baixa. Ele devia ter no máximo 22 anos. Solano veio logo atrás. Yuri, disse eu, suave, pode olhar para mim. Ele levantou os olhos devagar. Você fez algo errado? Perguntei. Não, senhora, gaguejou. Eu juro, eu estava só limpando a bancada quando ele disse que eu estava no caminho. E quando a bandeja caiu, ele falou que a culpa era minha. Solano, sempre atento, completou. Já viu o vídeo da câmera interna. A bandeja escorregou da mão do rapaz, Luigi. Yuri nem tocou nela. Respirei fundo. Então você não tem absolutamente nada por que se culpar, respondi. E ninguém vai te culpar por algo que não fez, não no meu hotel. Os olhos de Yuri se encheram de lágrimas. Obrigado, disse, quase sem voz. Solano tocou o ombro dele, dando suporte. Eu virei para ele. Solano, chame Luigi aqui, agora. Ele assentiu e saiu. Alguns minutos depois, Luigi apareceu, ainda com a arrogância quebrada, mas tentando manter um ar de superioridade. O que foi agora? Perguntou. Eu tô sendo chamado feito criança? Eu o encalei com frieza, que não precisava de gritos. Você entrou na minha cozinha, sem permissão, sem higiene adequada, e deu ordens à minha equipe. Isso é inaceitável. Ele revirou os olhos. Ai, meu Deus, tudo isso por causa de uma bandeja. Solano cerrou os punhos discretamente. Uma bandeja que você derrubou, respondi. E colocou a culpa num funcionário que não tem poder para se defender. O rosto dele ficou vermelho. Ah, por favor, aquele moleque devia estar no caminho mesmo. Yuri baixou a cabeça. E então eu falei, Luigi, aqui dentro, ninguém está abaixo de ninguém. Nem eu, nem você, nem Yuri. Se você não sabe respeitar profissionais, então não tem maturidade para estar em uma cozinha profissional, muito menos para se casar numa família de verdade. Ele engasgou. Você está me expulsando da cozinha? Perguntou. Eu sorri de leve. Não apenas da cozinha, da área operacional, da equipe, de tudo que envolve decisões. A partir de agora, você vai permanecer como convidado, e nada além disso. Qualquer coisa que quiser, peça pela equipe, e peça com respeito.
Ele ficou imóvel, chocado. Era a primeira vez na vida dele que alguém colocava limites. Isso é ridículo, murmurou. Minha mãe vai ouvir isso. Sua mãe já ouviu o bastante por hoje, respondi. E antes que ele pudesse responder, completei. E Luigi, peça desculpas ao Yuri. Ele travou. Você só pode, tá? Peça, repeti. O salão inteiro observava, em um silêncio quase sagrado. Quando anunciei que assumiria o comando da festa, uma onda de silêncio percorreu o salão. Não era o mesmo silêncio desconfortável que pairou sobre a humilhação de Natália. Era um silêncio de expectativa, de curiosidade, de respeito. As pessoas começaram a perceber que aquela noite não seria apenas um evento social, mas um divisor de águas. Otávio rapidamente assumiu a posição ao meu lado, como um general pronto para seguir ordens. Senhora Regina, deseja ajustar alguma coisa de imediato? Perguntou, com postura impecável. Eu respirei fundo, calculando. Quero que a equipe reorganize o salão para um clima mais leve, respondi. Retirem os arranjos muito altos, ajustem a iluminação, tragam mais mesas de sobremesa e reforcem o buffet de frutas. Hoje o foco não será ostentação, será acolhimento. Otávio assentiu. Será feito. Os funcionários começaram a se movimentar com eficiência impressionante. Eles conheciam meu estilo, prático, elegante, confortável. Nenhum exagero, nenhuma teatralidade. Enquanto isso, Natália continuava sentada, atônita, nos fundos do salão, segurando o vestido como se tentasse se agarrar a algum resquício de poder. Ronaldo conversava com ela em sussurros, mas a expressão dela mostrava que não estava ouvindo nada. Estava perdida, completamente desnorteada. Renato, tentando não chamar atenção, se afastou das mesas centrais e ficou perto do bar, envergonhado demais para encarar qualquer pessoa. Bruno e Marlise estavam próximos de mim. Ele segurava a mão dela com força, como se estivesse pedindo desculpas a cada segundo. Ela, mesmo tremendo, manteve uma postura admirável. Regina, começou Marlise com a voz embargada. Eu não sei como te agradecer. Eu nunca imaginei que você pudesse fazer tudo isso por mim. Eu a abracei. Eu faria tudo isso por qualquer pessoa que tivesse sendo injustiçada, mas por você, eu faria 2 vezes. Ela chorou, mas dessa vez, lágrimas boas. Bruno se aproximou e, com evidente emoção, disse: Eu não mereço nada disso. Eu devia ter impedido minha mãe desde o primeiro comentário. Eu fui covarde, fui omisso. Eu encarei com seriedade. O que importa não é o que você deixou de fazer antes, é o que você vai fazer daqui para frente. Ele assentiu, limpando uma lágrima que ameaçava escapar. Eu vou mudar, eu prometo. Nesse momento, vi Jacira e Ronei, meus pais, andando até mim pela primeira vez com genuíno espanto e orgulho. Mamãe, sempre tão silenciosa em relação ao meu trabalho, segurou minha mão. Regina, por que nunca nos disse? Perguntou ela, com tristeza suave. Eu sorri com carinho. Porque vocês nunca perguntaram, respondi. Os 2 ficaram surpresos, mas concordaram. Era verdade. Jacira respirou fundo. Nós sempre soubemos que você era forte, mas nunca imaginamos que tinha construído tudo isso. Desculpa, filha. Desculpa por não termos te enxergado por inteiro. Meu pai, que raramente demonstrava emoção, colocou a mão no meu ombro. Eu tenho orgulho de você. Muito orgulho. Aquelas palavras simples e tardias ainda assim aqueceram algo dentro de mim que eu achava que tinha endurecido para sempre. Quando a equipe terminou de reposicionar o salão, a energia do ambiente havia mudado completamente. A música passou a ser suave, calorosa, as luzes ficaram mais quentes, convidados começaram a conversar entre si com naturalidade,
como se enfim pudessem respirar sem medo de pisar em algum terreno minado da vaidade de Natália. Eu pedi o microfone novamente. Pessoal, disse, sorrindo, a partir de agora, vamos recomeçar esta festa como deveria ter sido desde o início. Uma celebração verdadeira, sem máscaras, sem hierarquias sociais inventadas, apenas pessoas comemorando o amor. O público aplaudiu, dessa vez com sinceridade. E, para começar esse novo momento, quero chamar Marlise e Bruno ao centro do salão. Eles se aproximaram, emocionados. Eu olhei para os músicos e fiz um sinal. A primeira música lenta começou. Esta dança, anunciei, não é a dança de duas famílias tentando impressionar uma a outra, não é a dança da vaidade, é a dança de duas pessoas que se amam, que querem construir algo verdadeiro. Marlise sorriu. Bruno enxugou uma lágrima. E os dois começaram a dançar. A cena era tão bonita que parecia cinematográfica. Eles se olhavam com uma ternura que ultrapassava qualquer ferida causada naquela noite. E enquanto isso acontecia, algo inesperado e necessário ocorreu nos fundos do salão. Natália levantou-se com passos hesitantes e veio em minha direção. Eu me mantive firme. Ela parou na minha frente. Os olhos dela estavam vermelhos, mas não pelo tipo de choro que nasce do arrependimento profundo. Era o choro de alguém que finalmente percebeu que perdeu, não o status, mas a ilusão de status. Eu não sei o que dizer. Tente a verdade. Ela engoliu seco. Eu queria proteger meu filho. Eu achei que... Sua voz falhou. Eu achei que controlar tudo faria ele feliz. Eu olhei para ela por alguns segundos. Natália, sua intenção não muda os seus atos. Você feriu a sua futura nora, humilhou pessoas, tentou controlar um evento que não era seu e tratou todos como inferiores. Ela fechou os olhos como se fosse difícil ouvir aquilo. Eu sei, murmurou. E eu sinto muito. Não era perfeito, não era profundo, mas era um começo. Eu respondi. Crescer dói, mas se você quiser ser parte da vida deles, precisa aprender a respeitar as pessoas, não pelo que elas parecem ter, mas pelo que elas são. Ela assentiu, derrotada. Eu vou tentar. Ótimo, porque eles merecem. Quando a dança terminou, o salão inteiro aplaudiu Marlise e Bruno de pé. Eles se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu observei de longe, permitindo que os dois fossem o centro da noite, como deveria ter sido desde o começo. Renato, ainda envergonhado, se aproximou lentamente. Regina, desculpa por tudo que eu falei. Eu pensei que você fosse, sei lá, só alguém aleatória. Olhei para ele com calma. E mesmo que eu fosse alguém aleatória, você não tinha o direito de me tratar com desdém. Ele baixou a cabeça. Eu sei, não tenho desculpa. Aprenda com isso e trate qualquer pessoa com respeito daqui para frente. Ele assentiu, quase infantil. A noite continuou como uma festa de verdade. A equipe trouxe sobremesas lindas, o buffet foi reforçado, as pessoas riram, a pista encheu. As famílias se misturaram com mais naturalidade e, pela primeira vez, eu me permiti sentar à mesa e simplesmente observar. À minha direita, Jacira e Ronei conversavam comigo como nunca tinham conversado. À minha esquerda, Marlise sorria para mim como se tivesse ganhado uma nova irmã naquela noite. Bruno me agradecia com os olhos, ao longe. E no fundo, até Natália tentava se portar de maneira respeitosa. Era quase poético ver como a verdade reorganiza tudo, como coloca cada pessoa no seu devido lugar, sem humilhação, mas com clareza. E ali, naquela festa renascida, eu senti algo que há muito tempo eu não sentia. Paz.
Mas ainda faltava a última parte, o fechamento definitivo, as reflexões finais, a cicatrização completa. E isso viria a seguir. Quando os aplausos cessaram, o salão parecia respirar um novo ar. Não era mais o ambiente carregado que Sheila havia transformado no início da noite. Não havia mais ruído de soberba, nem aquela postura arrogante que permeava cada gesto da família do noivo. Agora, tudo era leve, verdadeiro, puro. Andressa e Lindoberto estavam juntos ao centro, sorrindo de um jeito que não parecia apenas felicidade pelo noivado, mas alívio. O tipo de alívio que só aparece quando a verdade limpa o caminho e as máscaras caem. Eles tiraram fotos, abraçaram convidados, trocaram carinhos sinceros e, pela primeira vez desde que aquela noite começou, eu consegui respirar, sem sentir o peso do ambiente pressionando meu peito. A sensação de invisibilidade que sempre me acompanhava nas reuniões familiares simplesmente não existia mais. Agora eu estava ali, inteira, vista, reconhecida. Mas havia algo que eu ainda precisava fazer. Uma conversa final com o meu próprio coração. Porque, por mais que eu tivesse colocado limites, ensinado lições e revelado a verdade, parte de mim ainda carregava anos de silenciamento, e aquilo não desaparece de um segundo para o outro. Respirei fundo, deixando a música suave preencher minhas sensações. Andei até a varanda lateral do salão. A noite estava fresca e as luzes do jardim criavam um cenário quase poético. Fiquei ali por alguns minutos, observando a dança das sombras, as folhagens balançando, como se a natureza inteira tivesse acompanhando o que acontecia ali dentro. Até que senti passos atrás de mim. Isso é o que eu mais temia, disse uma voz baixa. Virei-me. Era Sheila. Mas a expressão dela não era a mesma arrogância. Não era a mulher que tinha estalado os dedos para mim horas antes. Era uma mulher real, uma mãe assustada. Alguém que reconhecia, talvez pela primeira vez, que poderia perder mais do que status. Poderia perder o próprio filho. O que você temia? Perguntei. Ela respirou fundo com a voz embargada. Que o meu jeito afastasse meu filho. E hoje eu vi que eu estava no caminho certo para isso acontecer. Eu cresci acreditando que mandar dava respeito, que impor autoridade mostrava poder. Mas você mostrou que poder é outra coisa. É firmeza, é verdade, é saber exatamente quem você é sem gritar. Me aproximei um pouco, mantendo o olhar firme. Sheila, você não precisa ser perfeita, só precisa ser humana. E a maneira como você tratou as pessoas hoje não foi humana. Mas você pode mudar isso. Ela assentiu, lágrimas discretas se formando nos olhos. Eu quero. Eu juro que eu quero. Eu não quero ser a pessoa que humilha. Eu não quero que meus filhos aprendam isso comigo. E eu não quero perder a chance de ser parte da vida deles. Então, comece pedindo desculpas a quem você feriu. A minha irmã, a equipe, ao seu próprio filho. Ela olhou para o chão. Eu já pedi para Andressa e vou pedir para o Lindoberto. Só me desculpa por ter te tratado daquele jeito, por achar que você era menor do que eu, por não enxergar além do primeiro olhar. Eu respirei fundo. Era sincero. Eu sabia quando era. Eu te desculpo, respondi. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Ela levou a mão à boca surpresa e lágrimas escorreram. Obrigada, disse ela. E então, pela primeira vez, Sheila fez algo que eu jamais imaginei ver. Ela me abraçou. Não um abraço completo, daqueles que duram longos segundos.
Foi um abraço curto, hesitante, mas real. O suficiente para deixar claro que algo dentro dela tinha mudado. Voltei ao salão junto com Sheila. A música mudou para um ritmo mais animado e convidados começavam a dançar. O ambiente era festivo de verdade e não aquela fachada social de eventos luxuosos. No canto, Léo e Gustavo estavam conversando e rindo sobre alguma coisa. Provavelmente já tinham esquecido a confusão causada por Luigi. Solano estava coordenando discretamente os ajustes finais. Yuri, o funcionário humilhado injustamente por Luigi, agora estava sorrindo com colegas, mais leve, mais seguro. No centro do salão, Andressa e Lindoberto estavam abraçados. Os dois se aproximaram quando me viram. Mana, você salvou a noite! Você salvou a nossa família! Eu sorri, mas havia um brilho diferente nos meus olhos. Eu não salvei nada sozinha. Eu só coloquei ordem onde tinha caos. O resto vocês fizeram. Lindoberto estendeu a mão para mim. Obrigado, disse com honestidade. Eu nunca vi ninguém enfrentar minha mãe daquele jeito. Nem meu pai, nem nós. Eu precisava ver isso para aprender. Eu apertei a mão dele. Cuidem um do outro. E cuidem do que vocês estão construindo. O amor merece proteção, mas não precisa de muros. Precisa de limites. Eles assentiram. Sheila se aproximou deles. Roniel também. Pela primeira vez, vi aqueles quatro conversando como uma família de verdade. Com respeito, com humildade, com humanidade. Sem superioridade, sem papéis sociais vazios, sem arrogância. Era como assistir um novo ciclo começar diante dos meus olhos. E então chegou o momento mais inesperado da noite. O mestre de cerimônias chamou a atenção de todos e disse: Senhoras e senhores, antes de encerrarmos oficialmente o evento, gostaria de chamar alguém especial, alguém que tornou tudo isso possível. Eu levantei as sobrancelhas, não sabia de nada disso. Lindara, por favor, venha até o centro da sala. Houve aplausos espontâneos. Convidados batiam palmas com genuína gratidão. A equipe inteira sorriu. Andressa puxou minha mão com brilho nos olhos. E quando cheguei ao centro, o mestre de cerimônias disse: Esta festa não apenas foi organizada por ela, foi salva por ela. Essa mulher, silenciosa por anos, firme quando necessário e generosa mesmo diante de ataques injustos, é a razão de tudo ter sido tão perfeito. Aplaudam a dona do hotel, a dona da empresa e, acima de tudo, a irmã que toda a família gostaria de ter. O salão explodiu em aplausos. Andressa me abraçou forte. Você merece tudo isso, mana, tudo. Meus pais estavam com os olhos marejados. Minha mãe chorava sem vergonha. Meu pai tentava disfarçar, mas falhava miseravelmente. Até Sheila bateu palmas, e dessa vez com um sorriso sincero. Eu senti algo que há anos não sentia. Pertencimento, paz, respeito. E entendi que às vezes a vida nos pede silêncio para construir, e voz para revelar. E naquela noite, eu revelei. Não por vingança, não por ego, mas para mostrar que ninguém tem o direito de diminuir ninguém. E que quando alguém tenta te colocar abaixo, você pode escolher se levantar, com elegância, com firmeza, com verdade.